Meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Graças a Deus. Nesta noite eu quero compartilhar com você uma palavra de fundamental importância e de bastante relevância que vai edificar a sua fé, mas também vai fortalecer você para que você a cada dia esteja perseguindo o alvo de acordo com o beneplácito da vontade de Deus. Amém? E para isto eu quero usar um texto aqui da segunda epístola do apóstolo São Paulo à igreja aos Coríntios, capítulo de número 4. Vamos ler apenas 3 versículos iniciais. Amém? A partir do versículo de número 16. Está escrito: por isso nós não nos desanimemos, ainda que o nosso interior esteja se desgastando. O nosso interior está sendo renovado todos os dias, pois nossa tribulação, leve e passageira, produz para nós uma glória incomparável, de valor eterno. Pois não fixemos o olhar nas coisas visíveis, mas naquelas que não se veem, pois as visíveis são temporárias, ao passo que as que não se veem são eternas. Amém? Glória a Deus. Oremos. Senhor, louvado seja o teu santo nome, meu Pai. O Senhor é santo, o Senhor é poderoso, o Senhor é majestoso, grandioso. O Senhor é o Deus que nós servimos em espírito e em verdade. E nesta noite nós queremos te render graça e bendizer o teu santo nome e te pedir no Senhor que a tua presença, a tua graça esteja emanando em nós e através de nós, para que a cada momento da nossa vida nós venhamos te glorificar, mas também impactar a vida daqueles que estão em nossa geografia. Espírito Santo, glorifica o Senhor Jesus nesta palavra, em nome e para a glória do Senhor. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Meus amados, nós estamos aqui diante de uma epístola que foi direcionada propriamente à igreja em Corinto. Esta igreja que era uma igreja pujante, que manifestou todos os dons do Espírito Santo. Mas, por outro lado, era uma igreja ainda que vivia no seio da infância espiritual, que havia disputa quem mais tinha dons e quem era mais movido nos dons espirituais. E quando nós chegamos propriamente nesse capítulo de número 4, o apóstolo São Paulo ele tem o cuidado de centralizar e enfatizar quem é a centralidade, quem é a pessoa principal, central do seu ministério. E esta pessoa é o Senhor Jesus, e aqui ele vai falar de morte nesse capítulo, mas também vai falar de ressurreição, que em Cristo nós iremos ressurgir dentre os mortos, como está escrito aqui, a partir do versículo 11. Se não, vejamos: pois nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo mortal. E quando nós olhamos para o versículo 14, o apóstolo continua dizendo: sabemos que aquele que ressuscitou Jesus também nos ressuscitará com ele e nos apresentará convosco, pois tudo é para o vosso benefício, para que a graça multiplicada por causa de muitos faça transbordar as ações de graças para a glória de Deus. Amém? Glória a Deus. Então o apóstolo São Paulo, ele centraliza, enfatiza neste capítulo propriamente a pessoa de nosso Senhor Jesus. E quando nós chegamos propriamente no texto áureo que lemos, nós vemos algumas exortações e direcionamento do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, em que a igreja de Corinto precisava tirar o seu olhar do estereótipo que estava se desgastando, que estava envelhecendo. E ele continua dizendo que eles deveriam tirar os seus olhos das coisas do presente século que eles estavam vivendo
e colocar os seus olhos nas coisas eternas, porque as coisas visíveis são temporárias, mas aquelas que nós não vemos com os olhos carnais, estas são eternas, e é nestas que nós precisamos colocar os nossos olhos e o nosso coração, porque o apóstolo diz aqui no versículo 16: por isso não nos desanimemos, ainda que o nosso interior esteja se desgastando. O nosso interior está sendo renovado todos os dias. Ou seja, Paulo diz para a igreja de Corinto: tira os olhos do estereótipo, do nosso corpo que está a cada dia envelhecendo, porque embora este corpo esteja envelhecendo, esta matéria esteja envelhecendo, a cada dia o nosso interior, o nosso homem interior também a cada dia está sendo renovado pela palavra de Deus, pela presença de Deus, pela atuação do Espírito de Deus operando em nossa vida, nos transformando a cada dia de glória em glória na mesma imagem que vem do Senhor. E no versículo 17 propriamente, o apóstolo São Paulo ele vai fazer aqui um contraste com a vida temporal com a vida atemporal. Ou seja, Paulo ele vai dizer que a nossa tribulação ela é leve e ela é passageira comparada com a glória incomparável de valor eterno. E dentro deste prisma, Paulo diz que nós precisamos ter um olhar visionário, um olhar espiritual, um olhar que nós contemplamos o futuro mediante a fé no Filho de Deus. Pois ele diz que a nossa tribulação, leve e passageira, produz para nós uma glória incomparável de valor eterno. Ou seja, nós, embora passemos por tribulação nesta vida, estas tribulações, por mais aguçante que seja, por mais perigosa que seja, comparada com a glória que vai ser revelada a nós, que está sendo gerada mediante estes processos que nós passamos, tem, além de ter um valor eterno, ela tem um peso que transcende as tribulações que nós passamos no presente século, porque ele diz: pois nossa tribulação, leve e passageira, produz para nós uma glória incomparável de valor eterno. Ou seja, as tribulações que nós passamos nesta vida, os ventepéres, as vicissitudes que passamos, tudo isto Deus fará cooperar para o nosso bem. Porque Romanos 8, 28 da Bíblia diz que Deus faz com que todas as coisas cooperem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo a sua vontade. E o apóstolo está aqui enfatizando este axioma que estas tribulações Deus vai fazer cooperar. E estas tribulações está produzindo uma glória incomparável de valor eterno. E quando propriamente chegamos no versículo 18, aí ele enfatiza algo que está dentro destes dois primeiros versículos, 16 e 17. Ele vai dizer: pois não fixamos o olhar nas coisas visíveis, ou seja, no nosso estereótipo que está se desgastando, nas tribulações que nós estamos passando e vivenciando, e as coisas desta vida. Pelo contrário, nós precisamos fixar os nossos olhos nas coisas invisíveis que são eternas, como ele diz no texto. Pois não fixamos o olhar nas coisas visíveis, mas naquelas que não se vê, pois as visíveis são temporárias, ao passo que aquelas que não se vê são eternas. E ele está aqui enfatizando que os nossos olhos, o nosso coração precisa e deve estar fixado nessas coisas espirituais que têm valor eterno e que não passa, que traça nem ferrugem pode comer, nem consumir, nem ladrão pode roubar. Pelo contrário, ela está reservada, ela está preservada para que nós a recebamos naquele dia em que nós vamos nos encontrarmos com o Senhor Jesus. E a partir desta explicação básica desse texto, eu quero falar com você nesta noite sobre este tema tão crucial e tão relevante para os nossos dias.
fixando os olhos nas coisas eternas, porque nós precisamos voltar os nossos olhos para as coisas eternas, as coisas que são incorruptível, que não se corrompe, mas que tem valor eterno e que permanece para sempre. É nisto que os nossos olhos e o nosso coração precisa cada dia estar, porque quando nós estamos transitando neste lugar, nós usufruiremos das bênçãos nesta vida, sem nos apegarmos a ela, sem colocar o nosso coração nela. Pelo contrário, nossos olhos e o nosso coração está fitado, está fixado nas coisas invisíveis de valor eterno, que não passará, que não se corrompe, pelo contrário, são incorruptíveis. E não obstante a isto, nós precisamos colocar os nossos olhos nas coisas eternas que Deus projetou para as nossas vidas. Mas isto não significa dizer que pelo fato de nós estarmos olhando para as coisas eternas, nós não possa sonhar e a conquistar nesta vida aquilo que Deus projetou para nós. Não, nós precisamos sim nos projetarmos, nós precisamos lutar, nós precisamos buscar aquilo que o Senhor nos prometeu para esta vida, mas sem colocar os nossos olhos, o nosso coração nessas coisas, porque quando nós colocamos o nosso coração nestas coisas, Deus sai da centralidade do nosso coração para que estas coisas entrem. E a Bíblia diz, o próprio Senhor diz que nós não podemos e nem devemos servir a dois senhores, porque nós vamos desprezar um para poder amar o outro. Então nós não podemos amar os bens, as riquezas, as bênçãos, simplesmente e voltar o nosso coração nos apegando a isto e excluindo o abençoador da nossa vida. Negativo, nós precisamos amar o abençoador, entregar o lugar de primazia no nosso coração a ele, usufruir das bênçãos que ele tem para a nossa vida, sem tirar ele do centro da nossa vida, do centro do nosso coração. Porque nós, como filhos de Deus, nós precisamos a cada dia dar a Deus aquilo que é dele de direito, que é o primeiro lugar em nossas vidas. Então nós precisamos fixar os nossos olhos nas coisas eternas, mas isto não significa dizer que nós não podemos sonhar e nem nos projetar nesta vida. Nós precisamos e devemos agir assim. Alguém falou com propriedade que nós precisamos nos projetar nesta vida como se Cristo fosse voltar daqui a 100 anos, mas viver em santidade, como se ele fosse voltar hoje. Porque quando a última trombeta tocar, a trombeta do arrebatamento tocar, nós estaremos prontos para subir com ele, para cear com ele das bodas do Cordeiro. Então nós precisamos estar neste lugar de rendição e de centralizar 100% a pessoa do Senhor Jesus Cristo, fixando os nossos olhos nas coisas eternas. Amém? Mas o apóstolo São Paulo, ele continua enfatizando e ensinando a igreja de Coríntio para que eles tivessem este posicionamento. E nesse texto, com propriedade, o apóstolo São Paulo está propondo que nós, igreja do Senhor, precisamos tirar os nossos olhos, o nosso coração das coisas efêmeras e passageiras desta vida e colocarmos os nossos olhos, nosso coração nas coisas eternas, na glória de Deus, que tem um peso incomparável de valor eterno. Porque quando nós temos este posicionamento rígido, um posicionamento íntegro e correto diante de Deus e para com Deus, de fixar os nossos olhos nas coisas eternas, nas coisas que é incomparável de valor eterno, nós vamos ser sim abençoados por Deus, sem nos perdermos pela bênção de Deus. Porque Deus, ele deseja e quer abençoar os seus filhos, mas o Senhor também deseja que quando nós formos abençoados, nós não venhamos tirar o nosso coração do abençoador para colocar o nosso coração nas bênçãos, nas coisas passageiras e efêmeras desta vida.
mas pelo contrário, nós precisamos fixar os nossos olhos na glória de Deus, porque este é o desejo do coração do Pai, que os nossos olhos, o nosso coração esteja nele, e assim nós iremos transitar em um lugar de usufruirmos das bênçãos de Deus sem nos perdermos neste mundo tenebroso, escorregadio, que está o tempo todo pregando a mensagem cuja centralidade é nos afastarmos da pessoa de Deus, da pessoa do Senhor Jesus. Mas quando nós estamos com nossos olhos fixados nas coisas eternas, que são incomparáveis, de valor eterno, nós não nos deixamos levar pelas narrativas e as ideologias deste mundo, mas pelo contrário, nossos olhos estarão sempre fitados nas coisas eternas, na glória de Deus. Amém, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então nós precisamos fixar os nossos olhos, o nosso coração nas coisas eternas, nas coisas invisíveis que são eternas, que são incorruptível e que não passará, mas tem valor eterno. E isto requererá de nós um posicionamento de renúncia, de abrir mão das coisas que pode ocupar o lugar de primazia no nosso coração, para que nós não venhamos nos perder. Meu amado e minha amada, se algo vai comprometer a nossa eternidade, nós precisamos, sem pensar muito, nós precisamos abrir mão, porque nada é mais importante do que a eternidade ao lado de Deus. Nada é mais importante, nada que nós venhamos usufruir ou obter nesta vida pode se comparar com a glória eterna ao lado do Pai. Nada que nós venhamos conquistar ou obter ou desejar nesta vida se compara, porque o apóstolo diz: pois a nossa tribulação leve e passageira produz para nós uma glória incomparável de valor eterno. Nada se compara a esta glória. Nada que nós venhamos desejar ou obter se compara com esta glória. Nada vezes nada. Porque esta glória, como o próprio apóstolo São Paulo enfatiza, que é uma glória incomparável de valor eterno. E é nesta glória que nós precisamos fixar os nossos olhos, porque ainda que nós não tenhamos vendo com nossos olhos carnais plenamente esta glória, nós vamos ver naquele dia quando nós chegarmos ao lado de Deus na eternidade. Então, no presente século, como filhos de Deus, como servos de Deus, nós precisamos fixar os nossos olhos nas coisas eternas, como está escrito em Colossenses, capítulo de número 3, versículo 1 ao versículo de número 4. Se não, vejamos: já que fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas de cima, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas de cima e não nas que são terrenas, pois morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, também vos manifestarei com Ele em glória. Então nós precisamos ter este posicionamento, de colocar os nossos olhos, o nosso coração nas coisas eternas, no céu, de onde aguardamos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, para que nós entremos neste lugar, como eu já disse, vou ser redundante, nós precisamos ter um posicionamento. Nós precisamos tirar os nossos olhos das coisas daqui e do agora, tirar o nosso coração e fixar os nossos olhos nas coisas eternas, nas coisas que são invisíveis. E em fazendo assim, a nossa visão espiritual terá um cumprimento abrangente da parte de Deus, porque nós vamos começar a enxergar a partir da cosmovisão de Deus. E em fazendo assim, nós vamos usufruir daquilo que o Senhor tem para nossas vidas, nesta vida, sem nos perdermos, sem desviarmos o nosso coração. Porque João 10, versículo de número 11, a palavra de Deus diz que Jesus, ele diz que ele veio para nos dar vida e vida em plenitude.
mas nós só vamos usufruirmos plenamente desta vida plena da parte do Senhor quando nós tirarmos os nossos olhos das coisas efêmeras e passageiras desta vida, para poder fixar os nossos olhos nas coisas que não se vê e que têm valor eterno. Então, como diz Colossenses, nós precisamos ter um posicionamento de olhar para as coisas do alto, buscar as coisas do alto, porque se nós já ressuscitamos com Cristo, nós precisamos ter este posicionamento de buscar as coisas de cima, onde Cristo está assentado à direita de Deus, pensar nas coisas de cima e não nas terrenas. Mas quando nós, seres humanos, estamos presos, enredados pela sedução das riquezas, dos bens materiais, nós erramos o alvo e nós nos perdemos na caminhada e nós ficamos somente voltados para o aqui e o agora e perdemos o precioso, que é de fixar os nossos olhos nas coisas invisíveis que têm valor eterno, na glória do Senhor Jesus. Então, nós precisamos ter este posicionamento, porque quando nós agimos desta maneira, fixando o nosso olhar nas coisas invisíveis e não nas que são visíveis, nós estamos trilhando o caminho que o Senhor projetou para nossas vidas. E com este posicionamento nós estamos mostrando diante da sociedade que vivemos, mas também no reino espiritual, que o nosso coração não está preso nas coisas efêmeras e passageiras, mas pelo contrário, nós estamos cumprindo o mandamento do Senhor que diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Então, todo o princípio bíblico prioriza o reino de Deus, prioriza as coisas de Deus. E quando vós fazer desta maneira, quando vós agir deste modo, vocês vão experimentar a plenitude da minha bênção na vossa vida, porque em fazendo assim, estareis mostrando que de fato o vosso coração não pertence ao presente século, mas pelo contrário, o vosso coração está alinhado, está conectado com as coisas invisíveis de valor eterno. Este é o posicionamento que nós cristãos, nascidos da água e do Espírito, precisamos ter. Um cristão que nasceu de novo e que entendeu a salvação, entendeu a vida em Deus e com Deus, ele não vive mais preso às coisas daqui. Pelo contrário, os seus olhos estão fixos nas coisas eternas. Mas ele aprendeu a usufruir das bênçãos que Deus pode e tem para a vida dele, sem se perder com a bênção dele. Como a criança que dá um pote de doce, ela se lambuza toda e só para de comer quando chega ao fim. Pessoas que agem desta maneira como criança têm um grande indício e mostra claramente que não está preparada para viver a plenitude da bênção de Deus. E pessoas assim vivem ciclo, andando em ciclo sem usufruir daquilo que Deus tem para a vida dela. Então, se nós queremos de fato usufruir da plenitude da bênção de Deus, nós precisamos ter um posicionamento de tirar os olhos das coisas do presente século, tirar o nosso coração e colocar o nosso coração nas coisas eternas, como o apóstolo Paulo diz no versículo 18. Pois não fixamos o olhar nas coisas visíveis, mas naquelas que não se veem, pois as visíveis são temporais, ao passo que as que não se veem são eternas. Então nós precisamos ter este posicionamento de voltar os nossos olhos para as coisas eternas que não se corrompem e que a traça não consome, mas pelo contrário, nós sempre iremos estar com o nosso coração fitado naquilo que o Senhor nos prometeu, que é uma glória incomparável de valor eterno. A palavra de Deus aqui no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo de número 6, a palavra de Deus traz na sua narrativa que logo após os discípulos de Jesus ter chegado de missão e Cristo ter ouvido a notícia que João Batista havia sido decapitado, Jesus se retira
para um local chamado Tiberíades para descansar com seus discípulos. Porém, quando ele está ali, a palavra do Senhor traz a narrativa que se reuniu diante dele uma grande multidão. E Cristo, ele multiplica 5 pães e 2 peixes e alimenta 5.000 homens, além de mulheres e crianças, naquele lugar desértico. E a palavra do Senhor diz que Jesus, após alimentar, ensinar, curar, libertar, a Bíblia diz que Jesus ele dá uma ordem aos seus discípulos para fazer a travessia para o outro lado, que era Cafarnaum, e Jesus fica ali, despede a multidão e Jesus sobe ao monte para orar. E a palavra de Deus diz que os discípulos obedecem a Jesus, enfrentam a tempestade no meio do caminho, Jesus vai até eles altas horas da noite, e quando Jesus está indo até eles pensam que era um fantasma, e a palavra de Deus diz que Cristo diz, não temas, e resumindo, o apóstolo Pedro disse, se és tu, manda que eu vá até contigo, e a palavra de Deus diz que Jesus disse, vem, Pedro anda sobre as águas, sentindo medo por causa do vento, a água estava muito agitada, ele começa a afundar, e a Bíblia diz que ele clama por Jesus, e Jesus levanta ele e coloca ele sobre a palavra que Jesus havia dado, que ele andaria sobre as águas, e voltar andando para o barco. E resumindo a narrativa do texto, a palavra de Deus diz que ele vai para o barco, faz a travessia para Cafarnaum. E a palavra do Senhor diz que no dia seguinte, aquela multidão que havia sido alimentada foram ao lugar que Jesus estava. Vendo que ele não estava ali, entraram no barco e foram atrás dele, procurar ele. E quando eles chegaram do outro lado, em Cafarnaum, eles perguntaram a Jesus, mestre, como chegaste aqui? E a palavra do Senhor diz que Jesus responde a eles, dizendo, em verdade vos digo, que me procuraste não porque viste sinais, mas porque comeste do pão. E aí Jesus diz para eles, trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. E aqui o Senhor está enfatizando este princípio do textual, que nós precisamos tirar os nossos olhos das coisas do aqui e do agora e fixar os nossos olhos nas coisas eternas. Porque quando nós agimos desta maneira, nós estamos com essa atitude demonstrando maturidade espiritual. Porque quando nós temos maturidade espiritual, nós estamos prontos para usufruir da plenitude, da bênção de Deus. E estes homens, voltando aqui para esse texto citado, estes homens denotou claramente, o Senhor revela o coração deles, que eles não estavam prontos para usufruir da plenitude da bênção de Deus, mas pelo contrário, eles estavam pensando somente em Jesus como um supridor somente para esta vida. E a palavra de Deus diz aqui em 1 Coríntios que se a nossa esperança em Cristo somente é para esta vida, nós somos mais miseráveis de todos os homens. Ou seja, nós não podemos buscar a Cristo somente pensando em que Ele supra a nossa necessidade desta vida. Pelo contrário, a nossa fé em Cristo precisa ser por quem Ele é. E em segundo lugar, por aquilo que Ele pode nos proporcionar. Não em primeiro lugar, crer em Cristo somente por aquilo que Ele pode me dar. Negativo. Nós não podemos e nem devemos inverter os princípios eternos da palavra de Deus. Nós precisamos crer em Jesus por quem Ele é. E por nós crermos por quem Ele é, isto nos dará respaldo para que nós usufruiremos daquilo que Ele pode nos proporcionar. Porque quando nós cremos por quem Ele é, nós não buscamos por aquilo que Ele pode nos dar. Nós o buscamos por quem Ele é. Porque quando nós buscamos por quem Ele é, nós usufruiremos das suas bênçãos. Porque Efésios capítulo 1, versículo 3, a palavra de Deus traz na sua narrativa que Deus já nos abençoou nas regiões celestiais com toda a sorte de bênção. E quando nós entendemos que nós precisamos buscar o Senhor por quem Ele é, e não por aquilo que Ele pode nos dar, nós vamos usufruir das suas bênçãos sem colocar os nossos olhos nessas coisas, sem colocar o nosso coração nessas coisas, mas pelo contrário, os nossos olhos, o nosso coração estará fixado nas coisas eternas que têm uma glória incomparável de valor eterno.
Então estes homens que foram alimentados pela multiplicação dos pães e peixes, estavam procurando a Cristo, não por aquilo que ele é, mas por aquilo que ele poderia proporcionar, somente pensando no aqui e no agora. E isto é um grande engano. Se não vejamos, no dia seguinte, a multidão que ficará no outro lado do mar percebeu que havia ali apenas um barquinho e que Jesus não seguirá nele com seus discípulos, mas estes havia partido sozinhos. Contudo, outros barquinhos haviam chegado de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, depois de o Senhor ter dado graças. Ao ver que nem Jesus, nem seus discípulos estavam ali, a multidão entrou também nos barquinhos e foi para Cafarnaum, em busca de Jesus. Ao encontrá-lo no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo que me buscais não porque viste sinais, mas porque comeste do pão e ficaste satisfeito. Trabalhai não pela comida que se acaba, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Deus o Pai o provou, pondo nele o seu selo. Então, Jesus, ao ouvir e ao sondar o coração destes homens, através da palavra da ciência, Jesus percebeu, discerniu que aqueles homens não estavam ali por aquilo que Jesus era, mas por aquilo que Jesus poderia proporcionar a eles. E quando nós o buscamos a partir deste pressuposto, com esta motivação, nós estamos totalmente errados e nós iremos 100% desagradar o Senhor. Mas quando o Senhor percebe esta motivação em nosso coração, Ele não nos rejeita, mas pelo contrário, Ele nos exorta, Ele nos repreende para que nós tenhamos a oportunidade de arrependimento e de corrigir as motivações do nosso coração na via correta, fixando os nossos olhos nas coisas eternas que têm valor incomparável, de valor eterno. Porque é neste lugar que Deus espera de todos nós. E por fim, que coisas eternas são essas que o apóstolo São Paulo se refere? Que nós precisamos fixar os nossos olhos. Primeira coisa, invisível e eterna, que nós precisamos fixar os nossos olhos, a coroa imperecível, que está escrito aqui em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 25. Se não, vejamos. E todo atleta exerce domínio próprio em todas as coisas. Os atletas o fazem para alcançar uma coroa perecível. Nós, porém, uma coroa que não se acaba. Então, o contexto que o apóstolo Paulo está se referindo é o contexto romano. Os atletas, eles competiam para ganhar no final uma coroa de louro, uma coroa feita de folha. E nós não corremos a nossa corrida cristã em prol de algo perecível. Como o apóstolo Paulo aqui refere, que nós estamos correndo, competindo, não com o nosso semelhante, mas conosco mesmo. E nós, no final, vamos recebermos uma coroa imperecível que nos está reservada, e é nisto que nós precisamos fixar os nossos olhos. Segunda, coisas invisíveis que precisamos fixar os nossos olhos. A coroa da justiça, que está aqui em 2 Timóteo 4, versículos 7 e 8. Se não, vejamos. Combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está reservada, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas a todos os que amarem a sua vida. Então, nossos olhos precisam e devem estar fixados na coroa da justiça, que são coisas invisíveis e que têm valor eterno. É nisto que nossos olhos, nosso coração precisa estar fixado, na recompensa.
porque aqui em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, a Bíblia diz que importa que todos nós sejamos apresentados diante do tribunal de Cristo para receber recompensa do que nós fizemos por meio do nosso corpo, seja o bem, seja o mal. Nós vamos receber o pago, porque em Gálatas 5, versículo 7, a Bíblia diz que tudo que o homem semear, ele vai ceifar. Então, a lei da semeadura. Então, nós precisamos tomar cuidado, nós precisamos estarmos vigilantes e atentos na nossa semeadura, porque o que nós semearmos, nós iremos ceifar. Se nós semearmos coisas boas, nós vamos colher os frutos dessas coisas boas. Então, nós precisamos tomarmos muito cuidado. Amém? Então, segunda, coisas invisíveis que nós precisamos fixar os nossos olhos. A coroa da justiça que o Senhor prometeu a todos aquele que o ama e que ama a sua vinda, como está aqui em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está reservada, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas a todos os que amarem a sua vida. Então, é nessas coisas que nós precisamos fixar os nossos olhos. Terceira coisa, invisíveis, que nós precisamos fixar os nossos olhos. Está aqui escrito em Tiago, capítulo 1, versículo de número 12. Está escrito bem claro, a coroa da vida. Se não, vejamos: feliz é o homem que suporta a provação com perseverança, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Então, a coroa da vida, é nisto que os nossos olhos precisam estar fixados, nessas coisas invisíveis de valor eterno. Então, meu amado e minha amada, nós precisamos a cada dia fixar os nossos olhos nas coisas eternas, porque quando os nossos olhos estão voltados para as coisas eternas, como eu já disse, vou ser redundante, nós não nos perdemos naquilo que o Senhor nos proporciona nesta vida. Porque quando nós atingimos este nível de maturidade espiritual, o Senhor ele derrama as suas bênçãos sem medida sobre nossas vidas. Ele nos dá aquilo que ele já nos deu em Cristo Jesus. Ele nos permite usufruir. Então nós precisamos ter um posicionamento de fixar os nossos olhos nessas coisas eternas que não se corrompem e que têm valor eterno. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quarta coisa invisível que nós precisamos fixar os nossos olhos: a herança eterna que Deus projetou e reservou para todos os seus eleitos. Se não, vejamos, Colossenses 3, 23 e 24, está escrito: tudo quanto fizerdes, fazeis de coração, como se fizesseis ao Senhor, e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor a herança como recompensa, servir a Cristo o Senhor. Então é nessas coisas que nós precisamos fixar os nossos olhos. E neste quarto ponto, o apóstolo São Paulo vai dizer à igreja de Colossos que eles deveriam trabalhar, porque haveria e há uma recompensa, uma herança que Deus tem para todos os seus eleitos. Então, meu amado e minha amada, nesta noite o Senhor nos chama a este lugar de tirar os nossos olhos, o nosso coração do aqui e do agora e colocar os nossos olhos nas coisas eternas, porque as visíveis, elas são temporárias, mas aquelas que não se vê, ela tem valor eterno. Amém? Então, nós precisamos e devemos ter este posicionamento. Então, vamos orar nesta hora, neste sentido, para que o Senhor nos dê percepção espiritual, para que o Senhor nos dê empoderamento pela sua graça, para que nós fixamos os nossos olhos a cada dia nas coisas invisíveis, nas coisas eternas, que são incomparáveis de valor eterno. Amém? Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, louvado seja o teu santo nome. O Senhor é bom o tempo todo, o Senhor é maravilhoso.
Ó Pai, nos ajuda cada dia a tirar os nossos olhos das coisas efêmeras e passageiras e colocar os nossos olhos nas coisas invisíveis e eternas que têm valor eterno, ó Pai, e que a traça e nem a ferrugem o consome nem rói, nem o ladrão a rouba, mas pelo contrário, essas coisas têm valor eterno e não passará. Nos ajude a cada dia a colocar o nosso coração, fixando os nossos olhos nessas coisas, entendendo e compreendendo que é neste lugar que o Senhor quer e requer de nós que nós estejamos, porque em fazendo assim, nós vamos usufruir daquilo que o Senhor também tem para esta vida, para que nós usufruamos e não nos perdamos, ó Pai. Nos ajude a estar neste lugar, te glorificando e bendizendo, te exaltando, em nome e para a glória do Cristo vivo, o Senhor. Amém? Glória a Deus. Se inscreva aqui no canal. Ative o sininho das notificações, mas também compartilhe esta palavra para outros. Deixe um comentário. Um grande abraço e até o próximo vídeo.